Pronto, vamos então dar início ao webinar. O meu nome é Diogo Teixeira e sou responsável pelo DriveWorks aqui na Scadia. Portanto, o objetivo deste webinar, ou o propósito deste webinar, é introduzir o DriveWorks à comunidade, ao mercado, perceber as suas potencialidades e forma de utilização, sempre relacionado com a automatização de desenhos, isto de uma forma rápida e eficaz. Como conteúdos a apresentar, iremos iniciar em primeira instância, iremos então introduzir o DriveWorks, portanto a forma, como é que o DriveWorks é conhecido no mercado, em que situações é que se enquadra, e em seguimento disto, vantagens e benefícios que se podem retirar quanto à utilização do software DriveWorks. E por último, neste capítulo, então, exemplos reais então existentes na indústria. Seguidamente, será feita ou efetuada a apresentação técnica, ou seja, uma demonstração, isto em DriveWorks Solo. Portanto, DriveWorks Solo, um add-in que corre integralmente em ambiente SolidWorks. Portanto, ambiente SolidWorks será esse o ambiente que será mostrado em toda a demonstração. E por último, será feita uma apresentação da página DriveWorks Live, onde vos vou mostrar o exemplo de um configurador online. Portanto, para começar, o que é o DriveWorks? O DriveWorks, como já puderam ler ou ouvir, é um configurador de produtos. Mas não só configurador de produtos, também é uma ferramenta muito forte para como apoio à venda, isto mais concretamente na definição de preços e também criação de cotações para venda, entre outros documentos também de auxílio. Quanto à utilização do DriveWorks, ela, na ótica do utilizador, ela é de relativa facilidade, é de utilização fácil. Portanto, o utilizador irá interagir com o projeto através de formulários estes elaborados na ferramenta administrativa do DriveWorks. Essa informação que é imputada, digamos assim, em formulário, será então recolhida e tratada sob a forma de dado ou de dados e com recurso também ao motor de regras e toda a estrutura lógica por trás do DriveWorks. Então, toda a documentação de produção, ou seja, modelos 2D, 3D e também documentação de apoio à venda, como cotações para venda, como já citado, toda esta documentação será gerada automaticamente. De salientar aqui que, na ótica do utilizador, o DriveWorks, de facto, é de uma utilização muito simples e muito prática. Qualquer pessoa dentro da empresa pode, ou associado no negócio, pode utilizar estes mesmos configuradores. Portanto, em que situações é que se enquadra o DriveWorks? Seguem algumas expressões utilizadas ou até mesmo condições existentes na indústria. Algumas destas expressões utilizadas mesmo dentro das próprias empresas. Portanto, desenhos iguais, mas diferentes. Com isto, queremos dizer, portanto, produtos standard, mas com variações. De facto, aqui o DriveWorks enquadra-se perfeitamente nesta situação. A inclusão do DriveWorks como auxílio nos projetos não tem que ser integral, pode ser parcial. Portanto, se pretendem ver apenas alguns elementos em determinado projeto configurados segundo os moldes do DriveWorks, isso é possível. Portanto, outras situações como cotações muito demoradas ou não coerentes até
ou até encomendas que são muito extensas, devido à própria capacidade e mecanismos de funcionamento do DriveWorks, os seus automatismos permitem mesmo que estas situações sejam corrigidas. Em seguimento disto, vêm algumas das vantagens e até mesmo benefícios associados à utilização de DriveWorks. Citando, são elas a poupança de tempo, isto com a redução de tarefas repetitivas, a resposta imediata a consultas de venda, assim como também consultas de cliente e até maior rapidez de processo face a encomendas solicitadas, uma vez mais, graças aos automatismos, neste caso mais concretamente, a tal documentação de apoio à venda, como cotações, cartas de acompanhamento e listas de materiais. É permitido também, ou é possível, efetuar-se a configuração imediata em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, tendo como requisito fundamental uma boa ligação à internet. Portanto, computador, telemóvel ou tablet, é possível aceder e configurar na hora, uma vez que uma das características do DriveWorks é que permite, portanto, e dispõe esses mesmos configuradores na web. Só para terminar aqui, então, também associados a redução de custos na customização de desenho, facilitador de marketing e venda e também fácil gestão de controlo de qualidade. Seguem-se alguns exemplos ditos reais na indústria. De salientar que o DriveWorks se enquadra a qualquer indústria. Seguem-se então 4 exemplos quanto à sua utilização no mercado. Portanto, na construção de motores, transformadores e até mesmo peças mecânicas, no setor das madeiras, também na customização de veículos e até mesmo elementos arquitetónicos e estruturais. Iniciando aqui, estas imagens que estão a ser visualizadas, elas são de exemplos concretos. Portanto, estas imagens são de produtos que se fizeram auxiliar pela utilização do DriveWorks, sejam eles transformadores, sistemas de refrigeração, até mesmo válvulas e peças fundidas. Aqui, no setor do mobiliário, temos molduras para janelas, molduras para portas, questões mais estruturais, como as escadarias, e para terminar aqui, questões mais arquitetónicas e até mesmo de estrutura, portanto, balaustradas e até mesmo pontes e viadutos. Agora vamos dar início então à apresentação que eu tinha mencionado de início. A ferramenta usada aqui é o Edin. Este Edin é o DriveWorks Solo. Existem, digamos, outros módulos disponibilizados pela própria DriveWorks. Existe o DriveWorks Express. Antes de iniciar aqui a demonstração, gostava de salientar isso. Portanto, DriveWorks Express é a ferramenta de DriveWorks que é gratuita e vem por definição em todos os pacotes vendidos de SolidWorks. Entretanto, e uma vez mais repetindo, esta apresentação será feita com DriveWorks Solo. Portanto, iniciando aqui a apresentação, vamos então proceder com a ativação deste DriveWorks Solo, assim como está aqui caracterizado. Portanto, aqui em opções, em Add-ins, identificar o DriveWorks Solo e ativá-lo. Neste momento já o tenho ativo, portanto vou apenas cancelar. Agora, o passo seguinte seria a criação de projeto. A criação ou a abertura de um projeto. Portanto, caso fosse a criação, ele podia ser criado de raiz.
portanto, um projeto desde o início, em branco, ou então o upload de um projeto em DriveWorks Express, ou então mesmo carregar um projeto de um template já existente. Em todo caso, o projeto já existe, portanto, vou só carregá-lo aqui em ambiente de trabalho. Como podem ver, encontra-se aqui a estrutura do modelo. Portanto, todas as especificações partem do modelo tal e qual, conforme ele é visto aqui em ambiente gráfico. Portanto, só queria mencionar algumas das componentes. Portanto, o produto é um atrelado agrícola, é um reboque, todo ele metálico. Portanto, como componentes, tem aqui os painéis laterais, também a carroceria, que será ajustada mediante a especificação, todo o sistema de eixos e suspensão, neste caso eixo singular, as rodas, guarda-lamas, aqui a rampa, e também estes painéis de iluminação. Vamos partir então para a especificação, ou seja, vamos entrar no formulário e vamos lidar então com esta parte na perspectiva do utilizador. Portanto, aqui inicialmente convém identificar os parâmetros essenciais do cliente, portanto, empresa, contactos, telefónico, e-mail, morada, o país onde se encontra essa empresa, então, e esta da moeda. Uma moeda importante que depois será importante depois para a tal documentação de venda. Aqui especificação mais técnica. É possível alterar aqui a altura do painel, variando entre 300 a 500. Aqui comprimento de reboque, largura de reboque. Portanto, compreendidos então um intervalo de 1800 ou 1800 mm a 3700, aqui a largura ida em aspas. Há aqui uma nuance, aqui este eixo duplo. Ele é uma característica do próprio reboque. Ou seja, e aqui ele depende, está dependente do valor que é solicitado de comprimento. Portanto, vamos aqui só identificar esse mesmo valor, ou seja, o valor de mudança. Portanto, ele até 2500, não inclusive, o produto é assumido com um eixo singular, ultrapassando estes 2500 milímetros, ele assume então como eixo duplo. Aqui a inclusão de alguns acessórios também é possível. Portanto, aqui pés de apoio, a cobertura, aqui como requisito a inclusão também de rampa, por questões de estrutura de equilíbrio. Portanto, a cobertura será selecionada. Aqui estas malhas dos painéis laterais e tanto o suporte de escada não são permitidos, uma vez que a cobertura está selecionada. Portanto, retirando aqui a seleção da cobertura, podemos sim aí escolher ou um ou outro das duas opções que seguem. Também o pneu suplente pode ser incluído, isto de forma independente, assim como os guarda-lamas e também estes anéis de amarração, que se pode ver no tampo da caixa do outro lado. Por último, é apresentado aqui o sumário, onde é feita uma breve descrição da tipologia do reboque, portanto é reboque de eixo duplo. Portanto, caso fosse eixo singular, ele aparecia como reboque de eixo singular. Depois as dimensões que lhe são associadas, comprimento, largura e altura dos painéis, os acessórios que foram solicitados e aqui, por último, as quantidades a encomendar, que variam de 1 a 10. Isto, uma vez mais, também é importante para efeitos de ajuste de definições de preço, ajustes de preço e ajustes de listas de materiais, cotações, etc. Antes de dar aqui a finalização, queria só salientar aqui esta característica, esta funcionalidade deste modo de especificação, que é o modo Preview. Ou seja, através deste modo é possível, em tempo real, verificar o modelo, a forma como ele acaba de ser especificado.
Nesta janela podemos acompanhar toda a automação, todo o automatismo que o DriveWorks está a passar, portanto, a peça ou a componente que está a ser tratada. Aqui também de salientar que estes ficheiros estão a ser gerados, estão denominados por RTA. Isto significa que estes ficheiros são ficheiros temporários. Duas hipóteses. Caso o utilizador não pretendesse ver esta especificação chegar a fim, podia simplesmente cancelar a especificação e fechar todos os documentos que aqui se apresentam. Que estes documentos deixariam de existir e não iriam ocupar espaço algum no disco, ou o servidor, a forma que vocês trabalharam. Dentro em breve, o modelo será completamente gerado. Isto aqui está a ser mesmo feito em tempo real. Portanto, este projeto, o tempo que demora de geração das componentes deste projeto é real. Vamos só identificar aqui as diferenças que existem comparativamente a este standard que ainda se apresenta visível. Em princípio, já estará pronto. Exatamente, está em fase de reconstrução do modelo. Pronto, como aqui podemos ver, foram incluídas algumas destas, foram adicionadas as componentes como acessórios, portanto, pneu suplente. Aqui a inclusão de um eixo, de um outro eixo, portanto, eixo duplo. Aqui as malhas dos painéis, portanto, por toda a extensão dos painéis. Aqui as rodas também duplas. Aqui a carroceria ajustada e a inclusão também destes suportes de estrutura, portanto, pés de apoio. Vamos dar seguimento então à especificação e vamos concluir a mesma. Portanto, estes modelos estão gerados, vão ser guardados numa estrutura de pastas, também ela criada baseada em regras, portanto, todos os modelos 2D e 3D. Portanto, estes documentos, os documentos de venda, como eu já salientados também serão gravados na mesma estrutura. E eu vou optar por apresentar depois, após a finalização da mesma, por apresentar então essa mesma estrutura de pastas e ficheiros. Portanto, vamos então finalizar com a especificação. Portanto, nesta fase os modelos estão a ser guardados na estrutura que lhe é devida, a estrutura do projeto que está a ser criado. Podemos então, dentro de breves instantes, visualizar, digamos, a retificação dos desenhos técnicos relativos às componentes. Exatamente, surge agora então o primeiro desenho, portanto com uma vista em detalhe, vista em secção. Também aqui a lista de materiais a ser atualizada nos seus campos mediante as características do próprio modelo. Caso necessário, estas vistas deverão ser enquadradas também dentro do formato do desenho, como o caso
deste desenho técnico que segue. Ele neste momento apresenta-se como standard ainda está em fase de ajuste. Exatamente. Aqui a lista de materiais foi atualizada, tanto em campos como em linhas, ou seja, já incluindo as componentes que lhe foram adicionadas, e aqui as vistas serão então enquadradas de forma a estarem todas dentro do formato da folha de desenho. Seguem-se então as restantes desenhos. Temos este desenho técnico mais descritivo. Aqui há alguma descrição. Aqui apenas uma vista, a vista do produto final como em vista isométrica. Aqui a tipologia, as dimensões e até mesmo as opções dos acessórios que foram solicitados em especificação. Aqui o desenho técnico relativo à carroceria, a sofrer um ajuste a nível de comprimento, também a ser retificado na lista de materiais, com os devidos ajustes também às vistas. Aqui, desenho técnico de alguns dos painéis que os constituem. Portanto, eu vou passar aqui um pouco à frente. Vamos então chegar à visualização da estrutura de pastas do projeto, exatamente. Portanto, como localização encontra-se aqui em resultados, portanto uma pasta dentro do projeto DriveWorks. Dentro desta pasta temos todas as especificações efetuadas, portanto, trailer 35, portanto, ideia de todas as especificações feitas aqui localmente nesta máquina. Portanto, relativamente a este, temos subpastas, documentos. Como exemplo, surge aqui a apresentação da lista de materiais associada a este produto. Portanto, com a devida descrição, todas as componentes dentro do conjunto e com as suas quantidades também. E aqui, por último, também a tal cotação de venda, onde vem especificado possíveis taxas e preços finais. Aqui também, na parte dos modelos gerados, em relação aos modelos 2D, portanto, ter aqui os desenhos técnicos da especificação e a exportação em dois formatos, em PDF e em DXF. Apenas como exemplos. E aqui encontram-se os conjuntos e peças que também associados ao produto, ao projeto, à especificação feita. Aqui é também gerado os relatórios de todo o processo de automatização a cada especificação feita. Portanto, isto em fase preliminar é de grande relevância, uma vez que aqui são identificados e em detalhe possíveis ou os potenciais erros inerentes a esse mesmo desenvolvimento. Portanto, seja na descrição do erro, portanto, importante de verificar e corrigir. Portanto, voltando aqui ao modelo standard, portanto, a estrutura ou o conjunto utilizado de base. Portanto, aqui vou-vos dar uma breve explicação ou da forma como conduzimos deste standard para todas as especificações que seguem.
ou seja, para além da captura da estrutura pretendida manipular, também são capturadas parâmetros como dimensões e features. Como exemplo, e mesmo com este fecheiro aberto ativo, portanto, aqui o número de rodas incluída, portanto, isto é uma instância de uma pattern, portanto, aqui a captura desta feature, portanto, se esta feature será ou não suprimida, traduzindo se estes anéis de amarração farão ou não pertencer à estrutura, assim como outras possibilidades. Também é possível efetuar a captura de propriedades, portanto, custom properties. Como exemplo, o material. Isto depois, em modo administrativo, será manipulado e, com recurso a regras, será alterado. Depois, via formulário também. Aqui, a associação dos desenhos ao documento. Também algumas instâncias que se podem associar ao projeto. E aqui, ficheiros suplementares ou que possam substituir o documento que está ativo, caso necessário. Portanto, abrimos agora a ferramenta administrativa. Em primeira instância, mostro aqui o interface, ou seja, o formulário. Portanto, aqui o formulário divide-se em várias janelas. Portanto, o formulário está dividido em vários formulários, todos eles com os controlos necessários. Controlos esses que podem ser caixas, podem ser imagens ou até mesmo rótulos descritivos. Vou só fazer uma pausa aqui no vídeo. Esses controlos são acedidos aqui, onde podem ver no meu cursor. Portanto, checkbox, combo box, hiperligações inclusive, sliders, como no caso, como viram no formulário de manipulação, digamos, de comprimento, largura e altura de painéis e reboque. Vou-vos mostrar aqui o exemplo de um controle. Portanto, nesta aba direita, temos então as propriedades que são inerentes ao controle que está selecionado. Portanto, este controle tem toda a listagem dos países que podem ser selecionados. Essa listagem é feita a partir do carregamento de dados a partir também de uma tabela. E isso é feito através, surge agora um exemplo prático, através da criação ou da implementação de uma regra. Portanto, esta regra segue com o recurso a uma função, portanto, list row. Dentro de todas estas regras existentes e fornecidas pela DriveWorks, portanto, esta mesma vai fazer a listagem de todos os valores encontrados, portanto, numa coluna de uma determinada tabela. No caso em concreto, será a da coluna 1, da tabela denominada por countries. Portanto, iremos agora à tabela e verificar exatamente, existe uma tabela denominada por countries e, de facto, a coluna 1 encontra-se toda ela preenchida por todos os países que se encontram disponíveis naquele controlo visto em formulário. Segue ainda um outro exemplo de uma outra regra. Neste caso, cingindo-me àquela situação, ou seja, do eixo duplo ou eixo singular. Portanto, isto é uma imagem, esta imagem é completamente dependente do valor que retorna em comprimento. Portanto, aqui na propriedade de visibilidade desta imagem, temos uma outra regra, portanto, a implementação de um condicional if. Portanto, se o valor retornado
for maior ou igual a 2500, então esta imagem encontra-se ativa. Caso não se confirme a primeira instância, ou seja, que o valor retornado seja inferior a 2500, então, por simplesmente, a imagem não aparece. Ou seja, aí o utilizador fica enquadrado e percebe que a situação é de eixo singular ou de eixo duplo, obrigatoriamente. Passemos a fases seguintes. Temos aqui a definição de variáveis. Estas variáveis podem ser muito importantes quanto à sua utilização. Para além das regras, se as regras forem auxiliadas por estas variáveis, então essa estrutura pode ser mantida de uma forma muito coerente. Portanto, alterando estas variáveis, todas as regras as quais se fazem ter como auxílio de cada uma destas variáveis, então era atualizada. Portanto, vou aqui fazer pausa. Estas dimensões que aqui vêm são o exemplo de dimensões que podem ser capturadas em ambiente gráfico. Este caso que está a ser apresentado não é o caso que eu há uns minutos vos apresentei. Este diz respeito aqui à cobertura, que acabou por não ser selecionada. Esta cobertura tinha como parâmetros, portanto, o seu comprimento, a sua largura e também a sua altura. Portanto, estes comprimentos, ou melhor, estes parâmetros foram capturados e através aqui deste modo, portanto, modo de regras para modelos, então, foram criadas regras para forçar, digamos assim, que estes parâmetros depois, em modo de geração automática, procedam. Portanto, neste momento, aqui o comprimento tomaria o valor de 2600 milímetros e por aí adiante. Aqui estas regras são regras diretas, portanto, ou melhor, portanto, fazem parte ou tomam como auxílio o carregamento destas variáveis, como aqui podem ver. Vou seguir então com o exemplo que estava estipulado mostrar. Portanto, aqui é o caminho relativo de um dos exemplos de ficheiros. Aqui é carregada uma variável que está denominada por models. Esta variável não é mais do que um caminho com localização na estrutura de pastas que irá ser criada mediante a especificação que é feita. Portanto, tem aqui um ID, este ID é que caracteriza a pasta principal em resultados da especificação que está a ser feita com as devidas subpastas e, portanto, o reposicionamento ou a localização também é feita com a implementação de regras. Estas regras podem se estender também não só aos ficheiros, aos modelos ou aos parâmetros que são capturados e que são relativos a cada um desses modelos. Portanto, todos os documentos que aqui se apresentam na cotação, como o caso de exemplo, dispõem todas estas variáveis e estas variáveis também são elas, digamos, forçadas ou controladas através da implementação das regras que aqui podem ver neste campo. Pronto, a apresentação está terminada. Agora, só para finalizar este webinar, ia só passar a uma apresentação direta do site Drivers Live, onde podem aceder a todo o conteúdo que é disponibilizado através deste site da própria DriveWorks. Mais concretamente, o que vamos fazer agora é abrir
abrir mesmo o site. E podemos então navegar por todo o website. Vemos dos mais dos projetos ou dos configuradores, assim, dos configuradores mais básicos aos mais complexos. Portanto, aqui em relação ao relógio, clicar para configurar. Aqui de simples configuração, apenas às vistas e cor. Mas vamos avançar para casos mais concretos e mais úteis, se calhar mais enquadrados com a indústria. Tem aqui vários exemplos que podem ver. Vou-vos mostrar este do configurador. Este aqui, volto a salientar, este aqui é um configurador online. Estes módulos são módulos criados a partir do DriveWorks Pro, portanto, o módulo mais avançado do DriveWorks, e aí sim depois são disponibilizados para a web. Aqui algumas funcionalidades, portanto, aqui é possível rodar. Temos o modelo imediato. Temos aqui a seleção ou seja, ele neste momento ele apresenta dois transportadores, portanto, dois retilíneos nas pontas e um curvilíneo. Estes transformadores, estes transportadores são passíveis de alteração quanto ao seu comprimento. Neste caso estamos a manipular o primeiro transportador. Exatamente. Quanto também à sua largura. Aqui o segundo, com características já diferentes. Aqui varia o raio de curvatura. E também o ângulo dessa mesma curvatura. Portanto, de 30 a 90. O terceiro, de igual forma, sendo retilíneo, manipula-se de igual forma que o primeiro. Também é possível adicionar outros transportadores ao conjunto. Neste caso, este projeto é um projeto típico de apresentação de um sistema de transportadores. Portanto, o quarto, podendo tomar a forma, digamos, retilínea ou também curvilínea, seja para curvada para a esquerda ou para a direita. E o quinto, idem aspas. Aqui algumas características mais também. Vou então dar por terminado este webinar. Se tiverem algumas questões em ambiente, em chat, podem sempre descrevê-las. Tenho o meu endereço eletrónico da empresa. Tem também a linha de suporte aqui da Skating. E também, se quiserem aceder ao website DriveWorks Live, podem aceder, porque também se encontra aqui descrito o link para a mesma página. No próximo webinar está estipulado fazer então uma demonstração do DriveWorks Express, uma vez que é pertinente. Já aqui é um módulo que se apresenta como gratuito e, portanto, toda a gente que tiver curiosidade e que toda a gente que utilizar o SolidWorks pode sempre assistir ao webinar e perceber a sua utilização. A sua utilização até
é muito semelhante à utilização, àquilo que vos foi mostrado a nível de DriveWorks solo. Portanto, futuramente será esse o tema do próximo webinar relativo a DriveWorks. Portanto, obrigado por terem assistido a este webinar e tenham então um bom dia.